E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos retornando hoje, né, mais um ano letivo, ano 2021, e eu serei o professor de Geografia de vocês, certo? Eu, juntamente com o Leigo e com Gilberto Cristiano, fazemos parte do Laboratório de Iniciativas Sociais, né, e Comunitárias, e hoje nós iremos começar a trabalhar, né, eu e Lego, o desenvolvimento do capitalismo. Né? Como o capitalismo ele se desenvolveu. Lembrando que o capitalismo é um sistema que está em vigor na atualidade. Ele tem como características a livre circulação de mercadorias, né, o livre comércio, a liberdade e a propriedade privada, né? Preza principalmente pelo lucro. O nome capitalismo vem de capital, dinheiro, né? Então o foco do capitalismo é o dinheiro. Só que para falar de capitalismo, nós vamos dividi-lo em fases, certo? Aí nós temos 4 fases do capitalismo. Anotem aí. O título, o desenvolvimento do capitalismo. Abaixo vocês colocam as fases do capitalismo. Aí nós temos 4: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro e capitalismo informacional, certo? Então essas são as 4 fases do capitalismo. Vamos começar conhecendo um pouquinho sobre a primeira fase. Primeira fase, pessoal, ela começa lá por volta do século XV. Qual o grande evento histórico do século XV? Vou período. Professor, foi o período das grandes navegações? É isso aí. Foi o período que aconteceu as grandes navegações, certo? Então, essa primeira fase, ela vai do século XV até o século XVIII, certo? Capitalismo comercial. A base do capitalismo, a base da geração de lucro era o comércio, por isso que é capitalismo comercial. Era justamente a comercialização de produtos que fazia com que o dinheiro girasse. Né? Então é nesse período que os europeus saem do seu continente e se espalham por outras partes do mundo em busca de produtos para serem comercializados na Europa, né, principalmente. Por isso, repetindo, o capitalismo comercial, porque o foco era produzir capital a partir da comercialização, certo? Aí, pessoal, nós temos as doutrinas. Cada uma dessas fases do capitalismo, ela vai ter uma doutrina principal, certo? Uma doutrina que vai meio que comandar esse período. Nesse caso, no capitalismo comercial, anotem aí, a doutrina era o mercantilismo, certo? Anotaram? Doutrina da fase comercial é o mercantilismo. Pessoal, quando vocês receberem o livro, né, espero que seja em breve, esse conteúdo ele está no primeiro capítulo, certo? E aí tem um infográfico na página 10, da 10 a 11, vocês vão poder consultar depois quando receberem esse livro, que vai mostrar um pouquinho sobre as fases e também um pouco sobre as doutrinas, certo? A primeira doutrina, como eu falei, mercantilismo. Pessoal, o que indicava que uma nação era rica? Uma das principais características era o poder de acumular metais, certo? Então, dentro do mercantilismo, acumular metais era a base do poder. Por este motivo, quando os portugueses saíram, né, e adentraram no Oceano Atlântico e acabaram chegando aqui no Brasil, a primeira coisa que eles queriam encontrar era metais preciosos, era ouro, certo? Porque era a ideia, a visão daquela época. Poder tem aquele que tem metais preciosos, certo? E isso aconteceu com a Espanha, com a Inglaterra, enfim. O objetivo era encontrar metais preciosos. Nesse período, pessoal, nós temos uma defesa pelo protecionismo e a intervenção do Estado na economia, certo? Então, nós tínhamos os poderes absolutos, as monarquias. Então, Portugal, Espanha, Inglaterra, né, e França, eles estavam sendo comandados por monarquias. Então, o poder era centrado nas mãos de quem? Dos reis, certo? Essa era a base
do primeiro momento, que é o capitalismo comercial. Poder centrado nas mãos dos reis, então automaticamente existe uma intervenção do Estado na economia, certo? Aí, como eu falei, a riqueza nacional ela estava ligada ao acúmulo de metais preciosos, não deixem de anotar. Pessoal, as 4 grandes potências dessa fase do capitalismo. Anotem, as 4 principais potências do capitalismo comercial: Portugal, Espanha, Inglaterra e França, certo? Então eles foram os pioneiros nas grandes navegações, acabaram se tornando as nações mais poderosas nessa fase, certo? Pronto. Aí o tempo passa e nós chegamos à segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Qual o grande evento que dá fim ao capitalismo comercial e inicia o capitalismo industrial? Vamos lá? Estou esperando vocês digitarem aí nos comentários. Qual o evento que deu fim ao capitalismo comercial, o evento histórico, e deu início ao capitalismo industrial? Pessoal, quem respondeu Revolução Industrial acertou. A primeira Revolução Industrial ela inicia no século XVIII na Inglaterra, certo? Então eu falei que começava lá o capitalismo comercial no século XV, terminava lá no século XVIII, porque no século XVIII aconteceu essa revolução que acabou mudando o padrão, né, que estava em vigor, que era o acúmulo de metais, dizia quem tem mais poder, e o comércio era a base do lucro. Agora, a base do lucro, o comércio deixou de ser importante? Não. A comercialização de produtos deixou de ser importante? Não. Mas agora nós temos o elemento a mais que faz com que mais produtos sejam produzidos e que mais produtos possam gerar mais riqueza para o país, que é a indústria. As máquinas, elas acabaram aumentando o poder de produção das nações, né, que acabaram se industrializando, e consequentemente o capitalismo ganhou uma ferramenta a mais para aumentar o capital, para aumentar o lucro, certo? Pessoal, nesse momento, nós temos como doutrina o liberalismo. Relembrando, qual era a doutrina do comercial? Do capitalismo comercial? Mercantilismo, né? Aí no mercantilismo, aqueles que defendiam tinha a intervenção do Estado na economia. Agora no liberalismo não, certo? No liberalismo nós temos o incentivo à livre concorrência, propriedade privada, certo? A concorrência era uma das principais marcas dentro do liberalismo. Produzir a concorrência, deixar o mercado livre. E aí nós temos a ideia de não intervenção do Estado na economia. Nada dos governos quererem mandar na economia. Deixa que a economia por si só ela vai se gerir, certo? Isso no capitalismo industrial, certo? Então agora mais indústrias começam a serem construídas, né, a se formarem, enfim. Então, outra coisa, a liberdade dos 3 poderes e do indivíduo, né, era uma outra defesa dentro dessa doutrina, que acabava defendendo a democracia. Então, essa doutrina era mais ligada às práticas de democracia, era contra a continuação da monarquia, porque dentro da monarquia nós tínhamos o quê? O poder do Estado na economia. E o liberalismo disse, não, aqui o Estado não manda. Aqui a economia ela vai se gerir por si só, certo? Liberalismo, liberdade. A economia tem liberdade de se autogerir, sem intervenção do Estado, certo? Pessoal, nesse momento, quais as grandes potências? Nós tínhamos 4 no primeiro. Aí vocês vão anotar aí quais são as potências da fase do capitalismo industrial, né?
nós vamos ter Reino Unido, lembrando, Reino Unido, quem é que faz parte do Reino Unido? A Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, certo? Os 4 países juntos, Reino Unido. E Estados Unidos, que entrou na Revolução Industrial, certo? Então passou a ser uma das potências nesse capitalismo industrial. A França, a Alemanha e o Japão. Nós percebemos que saiu Portugal e saiu Espanha. Esses países eles não conseguiram se industrializar rápido. Acabaram ficando atrasados em relação aos outros e deram espaço para a entrada dos Estados Unidos, do Japão e da Alemanha. Ok? Tudo ok? Um dos maiores defensores do liberalismo era Adam Smith, que era um economista escocês, certo? Então ele foi um dos principais teóricos defensores do liberalismo, Adam Smith. Vocês podem ver alguma questão de vestibular ou alguma coisa do tipo, ou uma questão elaborada por mim falando sobre Adam Smith. Ele defendia o liberalismo, não intervenção do Estado na economia, certo? Beleza até aí? Tudo certo? Se eu fizer perguntas agora, vocês vão lembrar das características dos 2 anteriores? Olha que eu faço, viu? Vamos para a terceira fase. Aí a terceira fase, pessoal, é o capitalismo financeiro, certo? Começa lá no século XIX. Então, século XVIII, capitalismo industrial. No século XIX, nós temos o início do capitalismo financeiro. Pessoal, no capitalismo financeiro, o nome já vai indicar uma coisa importante. Financeiro vai levar a gente a quê? Dinheiro, né? E onde é que normalmente a galera que tinha muito dinheiro guardava esse dinheiro? Ó, dinheiro. Nos bancos. Pronto, os bancos entraram na jogada. Nesse momento, há um investimento dos bancos nas indústrias e essas indústrias passam a se expandir, certo? Olha só, a indústria quer se expandir. O banco está guardando dinheiro. O que é que o banco faz? Ele investe esse dinheiro na indústria, essa indústria cresce e parte do dinheiro proveniente desse crescimento vai voltar para o banco, certo? Então os bancos passam a investir nesse crescimento e desenvolvimento da expansão da indústria pelo mundo, certo? Mas aí, pessoal, olha só, os adeptos dessa doutrina, qual era a doutrina? Eu não falei a doutrina ainda. Vamos lá? Primeira, mercantilismo. Segunda, liberalismo. Terceira, keynesianismo. O que é que defendiam os que estavam do lado do keynesianismo, né? Olha só. Os adeptos dessa doutrina criticavam o pensamento econômico clássico e o princípio da mão invisível do suposto equilíbrio espontâneo do mercado. Então aqui tem uma crítica ao liberalismo. Então o keynesianismo era uma crítica ao liberalismo, certo? Ou seja, ao fato de a economia se autogerir, do mercado se autogerir. A galera que defendia o keynesianismo dizia, não, está errado. Na verdade, há uma necessidade de intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado precisa intervir em alguns momentos. Não é em todos os momentos, mas é preciso o Estado ter alguma intervenção na economia. Não dá para a economia se autogerir, certo? Principalmente porque, aí qual foi a referência? 1929. O que foi que aconteceu em 1929? Alguém sabe aí do outro lado? Um evento mundial. Hoje está falando de muitos eventos mundiais, um evento histórico mundial, muito importante, que aconteceu em 29. Bora? Vamos ver se alguém acerta aí. Se alguém falou crise nos Estados Unidos, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o grande cash, acertou, certo? A crise de 1929. E foi a crise da superprodução dos Estados Unidos, que tinha vindo de uma guerra, certo? Primeira Guerra Mundial. Na verdade, eles não participaram diretamente, mas o mundo estava vindo de uma guerra.
Os Estados Unidos estavam produzindo muito, porque a Europa estava quebrada. A guerra aconteceu na Europa, então as indústrias europeias estavam paradas. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam vendendo e assumindo os mercados que pertenciam aos europeus. Só que os europeus começaram a se reerguer depois da guerra, né? A guerra acaba em 1918. Em 29, ou seja, praticamente 10 anos depois, há essa crise porque os países europeus estavam se recuperando, estavam voltando a produzir e a vender para o mundo. E os Estados Unidos continuam produzindo. Estoque. Os Estados Unidos não estavam conseguindo vender esses produtos. Aí foi quando as empresas começaram a parar de produzir, começaram a demitir, e aí o desemprego aumentou no país, né, no caso dos Estados Unidos, e qualquer crise numa potência, como os Estados Unidos, acaba afetando vários outros. E esse problema da quebra da bolsa de valores acabou se tornando uma crise mundial, inclusive atingiu o Brasil, né? O Brasil, na época, vendia café para os Estados Unidos. Como era o principal produto de exportação do Brasil, os Estados Unidos, a Europa diminui a importação do café do Brasil, o Brasil acaba passando por uma crise também. Foi nesse momento que o Brasil começou a se industrializar, ou seja, até foi, de certa forma, importante para o Brasil, porque o Brasil passou a se industrializar, né, investindo na indústria, porque o café não estava mais gerando tanto lucro como antes, certo? Então a galera que tem dinheiro, espera aí, vou investir indústrias, porque a indústria está dando dinheiro, o café não está não, certo? E eles começaram a produzir itens essenciais aqui no Brasil, na política de Getúlio Vargas de substituição das importações, ok? E aí, qual era a proposta? Que o aumento dos gastos públicos com mecanismos de estimulação do crescimento econômico e para a geração de emprego, que foi o New Deal, né? Para resolver a crise de 29, o governo americano criou um programa que era o novo acordo New Deal, que era para criar formas de gerar emprego para a população. Ou seja, o que é isso? Intervenção do Estado na economia. O governo precisa intervir na economia para salvá-la. Aí o keynesianismo dizia, nos momentos de crise o Estado ele intervém na economia. Mas quando a economia está bem, não, o Estado não pode intervir. Né? Então, no keynesianismo, eles falam que, que a intervenção do Estado na economia ela é necessária, certo? Está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, esse aumento dos preços e tal. Né? Para a galera do liberalismo, deixa do jeito que está. Se a crise apertar e acabar gerando problema para os bancos, falência das empresas, aí o Estado tem que resolver. Isso é o pensamento dos liberais, tá? Mas, enquanto a gente estiver ganhando dinheiro, enquanto o lucro estiver subindo, enquanto a gasolina estiver aumentando o preço, mas a gente estiver ganhando dinheiro, deixa do jeito que está. Tem para que o Estado intervir, não. Esse é o pensamento dos liberais. Mas, quando o negócio aperta, aí eles dizem, eita, Estado, ajuda aqui, injeta dinheiro. Aí é onde entra a galera do keynesianismo que diz, precisa da intervenção do Estado na economia, né? Pessoal, nessa fase do capitalismo financeiro, que começa lá no século XIX, nós temos Estados Unidos, Alemanha, Japão, o Reino Unido e a França como as grandes potências, ou seja, há uma manutenção, né, das potências, só uma troca de posições. Nessa fase do capitalismo financeiro, a liderança é dos Estados Unidos, tá? Na fase anterior, que era industrial, a liderança era do Reino Unido. Beleza? E a última fase, professor? Capitalismo informacional. O capitalismo informacional, pessoal, ele é do século XX já, tá? E ele vem com a ideia, a doutrina do neoliberalismo. Capitalismo informacional, informática, tecnologia. É um período de grande inovação tecnológica, certo? E essa grande inovação tecnológica, ela começa a ser utilizada nas diferentes linhas de produção. Então a indústria começa a usar essa tecnologia. A automação da indústria torna-se cada vez maior e essa automação ela passa para outros setores também, certo? Então tudo começa a ser automático. Capitalismo informacional. E a doutrina que volta à tona é o neoliberalismo, certo? Ou seja,
O novo liberalismo, as ideias liberais lá do capitalismo industrial voltam com força agora no capitalismo informacional. Então, doutrina, neoliberalismo, retorno às ideias do liberalismo, certo? De defesa da ampla concorrência, do livre mercado, certo? O que é que visava? Né? Visava disciplinar a economia de mercado, aceita uma intervenção mínima do Estado para assegurar a estabilidade monetária e a livre concorrência. Então, uma diferença básica do liberalismo, o liberalismo dizia que não tem para que o Estado intervir em nada. No neoliberalismo, ele diz, olha, nós aceitamos uma intervenção mínima do Estado, só para equilibrar o mercado em alguns momentos. Certo? Essa é a defesa do neoliberalismo. Também defende uma abertura econômica e financeira e a privatização de empresas estatais. Né? Eu não sei se vocês estão ligados, né? Mas a Eletrobras, que atuava aqui no Brasil, era CEAL, passou a se chamar Eletrobras, e aí hoje a Equatorial ela foi privatizada. Né? A privatização é uma característica de políticas neoliberais, de diminuição do Estado na economia, né? Porque agora você tirou uma empresa que era do Estado e passou a ser privada, e a transformação dessa empresa numa empresa com ideias neoliberais, certo? Outra, os Correios, né? O nosso presidente entregou um documento de solicitação para que os Correios sejam privatizado, ou seja, ele deixa de pertencer ao Estado. Estado, quando eu falo, é o país, tá? Ser um bem estatal, um bem do país, do Estado. E passa a ser privado, ou seja vendido a corporações, a um grupo de empresários. Enfim, várias empresas, na própria Petrobras, ela é colocada muitas vezes em questão dessa possibilidade de privatização ou não, mas nas ideias neoliberais há essa ideia de privatizar tudo que você imaginar que seja do Estado, para diminuir a presença do Estado na economia. Certo? Anotaram? Anotaram? Ficaram com dúvida? Aí manda a pergunta nos comentários aí, que eu posso responder depois. E faltou uma parte aqui. Quais são os países que se destacam nessa fase do capitalismo informacional? Permanece Estados Unidos. Agora tem a entrada da China, né, um país super poderoso economicamente na atualidade, está disputando de frente com os Estados Unidos. Nós vamos ter o Japão, a Alemanha, o Reino Unido e a França. Ou seja, a gente tem uma permanência dos 5 e a introdução da China nessa fase como uma grande potência mundial, certo? Pessoal, eu passei para vocês hoje as 4 fases do capitalismo, passei algumas características de cada uma dessas fases, certo? Então vocês vão fazer o quê? Durante a aula, eu espero que vocês tenham anotado os principais pontos. Se não anotou, faz isso, certo? E é essencial essa parte da anotação, certo? Quando houver o retorno, e aí eu espero que haja esse retorno, né, o quanto antes, eu vou pegar os cadernos para dar o visto de cada uma das aulas para a questão de anotações, certo? Todas as anotações. Não precisa enviar fotos, não, certo? Só se por acaso acabar o bimestre e não houver o retorno, aí no final do bimestre eu vou solicitar a foto para fechar a nota de vocês. Beleza? Tudo certo? Sim, amanhã, no horário da nossa aula, provavelmente eu estarei fazendo uma endoscopia, certo? Então, eu vou responder vocês ao longo do dia, quando eu tiver um pouquinho melhor, né? Porque é o exame que você toma um remedinho, você vai dormir um pouquinho, né? Aí você acorda, não acorda tão disposto. Então, assim que for possível, para a galera da manhã, a galera da tarde é outra história, né? Mas assim que for possível, eu passo para vocês, eu respondo na verdade os comentários, né? Que passo para vocês, eu respondo os comentários, certo? Então foi um prazer estar com vocês novamente.
Até a próxima. Um cheiro no coração. Tchau!